Olá, este é mais um exemplo do passo número 2. Eu vou criar um momento de avaliação, novamente, mas vou partir de um instrumento de um colega. Ou seja, no outro exemplo, eu criei um instrumento e depois criei também um momento de avaliação a partir do próprio instrumento que eu criei. Mas agora eu vou pegar num instrumento que, por exemplo, vou aqui aos instrumentos, imaginamos que, portanto, vou aqui, clico nos 3 pontinhos, portanto, aqui nestes 3 risquinhos, vou em instrumentos de avaliação e eu tenho aqui alguns instrumentos já criados. Por exemplo, vou criar um momento de avaliação em que eu vou usar um exercício de cálculo mental. Vou então aqui ver o que é que a minha colega, neste caso a Susana Brito, avaliou, que domínios é que ela avaliou com este instrumento. Então sei aqui pelo nosso código que avaliou o raciocínio e o conhecimento e procedimentos. Mas neste momento, para clicar, portanto, eu vou clicar aqui em ver, portanto, seleciono e depois clico em ver e vou ver então certificar se realmente este instrumento de avaliação está adaptado àquilo que eu pretendo avaliar. E neste caso eu reparo que o momento de cálculo mental que eu tenho não implica, portanto eu não quero avaliar neste momento o raciocínio, só quero avaliar o conhecimento e procedimentos. E portanto, o que é que eu vou fazer? E isto é um exemplo, claro que neste caso era um exemplo tão simples que mais valia criar um novo, mas com este exemplo eu pretendo vos explicar como é que podemos aproveitar um instrumento de outra pessoa e adaptarmos a um novo instrumento que ficará para nós. Então, já vimos que eu posso, portanto, já sei o que é que vou alterar, portanto, eu vou simplesmente tirar o domínio do raciocínio e vou só ficar com um novo instrumento que vai avaliar apenas o conhecimento e procedimentos. Então, para isso, como é que eu vou utilizar ou modificar este instrumento? Visto que quando eu clico em ver, me diz cá em cima que eu não posso guardar. Portanto, eu posso até aqui alterar, mas depois não posso guardar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Seleciono o instrumento que quero, neste caso, editar e clico em renovar. E neste momento agora, eu posso, por exemplo, adaptar, neste caso, à minha turma, não é? Portanto, eu aqui posso adaptar aqui à minha turma e vou dizer então, eu como não quero neste instrumento avaliar o raciocínio, quero só avaliar o conhecimento e procedimentos, eu então posso eliminar. Imaginemos que eu queria exatamente avaliar a comunicação. Eu podia adicionar um campo e pôr a comunicação, mas neste caso eu quero que fique somente o conhecimento e procedimentos. Então, vou aqui, neste caso, eliminar novamente este momento e fico apenas com uma avaliação com um instrumento de avaliação em que vou apenas avaliar o conhecimento e procedimentos. Tenho aqui o meu novo instrumento de avaliação, só que atenção, que para manter aqui o meu código destas siglas, eu vou clicar aqui, portanto, apagar o raciocínio e vou só colocar conhecimento e procedimentos. E clico e vou colocar cálculo mental, porque é também um cálculo mental, e vou clicar em guardar. Neste momento eu tenho um instrumento já criado por mim, não é? Mas foi criado a partir de um outro instrumento. Então, para isso agora, eu criar uma avaliação, basta ir a 3 risquinhos, avaliação, portanto, ou seja, eu já criei um instrumento, mas agora eu vou partir deste instrumento e vou criar um momento de avaliação que, por exemplo, poderá ser realizado no dia 5. Então, vou aqui clicar em criar, vou novamente preencher tudo como já vem sendo hábito e vou aqui mais uma vez escolher a matemática, a minha turma, o semestre e vou aqui escolher o instrumento de avaliação que se chama cálculo mental, conhecimento e procedimentos, dizer que sim senhora quero no dia 5 de novembro e automaticamente eu clico em guardar e tenho neste momento o meu instrumento de avaliação criado. Ou seja, neste momento eu tenho um momento de avaliação criado, portanto, para o dia
5 de novembro, a partir de um instrumento de uma colega, mas que foi adaptado por mim. Claro que eu podia também utilizar um instrumento exatamente igual ao da minha colega. Espero que tenha sido útil e até um próximo tutorial.